Muito bom dia para você, Gabriela Echenique, agora na função analista e comentarista. Bom dia. Oi, Milton, muito bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes. Bom dia, Gabriela. Esse adendo que eu fiz aqui foi só porque eu já tinha dado bom dia para você um pouco mais cedo. Quando você entrou mais cedo, eu precisava arrumar uma desculpa, né? Porque tá dando bom dia mais uma vez aqui. Mas enfim, vamos lá. Gabriela Echenique, na Câmara dos Deputados nós temos uma bancada fantasma de deputados? É quase isso, viu, Milton? Porque tem deputado que não está trabalhando, seja porque está condenado, seja porque está lá fora, nos Estados Unidos, mas continuam custando aos cofres públicos, viu? Porque a gente tem os casos agora, o mais emblemático, o que está mais na imprensa, Alexandre Ramagem, que acaba de ser condenado pela trama golpista, Carla Zambelli também, que já foi condenada em junho, e Eduardo Bolsonaro, que apesar de não ter condenação, está fora do país, primeiro por motivos particulares, depois continua atuando como deputado, não está mais licenciado, com várias faltas injustificadas, e enquanto isso segue recebendo. Acontece que a gente quer saber, eles continuam recebendo salário? Não é isso. É porque a Câmara continua pagando a verba de gabinete, para manter o gabinete deles funcionando. E aí, com os três, a Câmara já gastou quase 4 milhões de reais. Portanto, sem que eles trabalhem, sem que eles votem, a Câmara tem gastado essa verba de gabinete com os três deputados. É bom lembrar, como eu disse, Carla Zambelli está afastada desde junho por conta da condenação, Ramagem foi afastado, digamos, agora, não está trabalhando já desde setembro, e Eduardo Bolsonaro desde o início do ano, naquele vai e volta, mas a verba de gabinete continua sendo paga. E aí, muita gente pergunta, para que é usado esse dinheiro? Para quem está trabalhando nos gabinetes das casas. Mesmo que eles não votem, mesmo que eles não apresentem relatório, mesmo que eles não apresentem proposições ou mesmo projetos de lei, há 38 funcionários dos três parlamentares trabalhando, ou pelo menos ocupando os gabinetes ali nas casas, tanto de Ramagem, quanto de Zambelli, quanto de Eduardo Bolsonaro. Por que isso acontece? Porque Hugo Mota, perdão, decidiu seguir aquele rito mais lento do processo de cassação do mandato parlamentar. Tem muita gente cobrando que ele já declare de ofício a perda do mandato de Alexandre Ramagem, o que ele já disse a aliados que não vai acontecer. Ontem ele falou que vai constar o jurídico, mas o que ele deve fazer é o mesmo que fez com Carla Zambelli, ou seja, levar o caso para a Comissão de Constituição e Justiça e depois ir a plenário, ou seja, a palavra final vai ser do parlamento. E tudo isso demanda tempo. Por isso que está nessa enrolação, tanto de Zambelli, de Ramagem com certeza vai continuar assim, porque para Hugo Mota é mais confortável, me disseram aliados, viu? Porque ele deixa nas mãos do parlamento, não fica num clima ruim com os deputados, e depois, por conta das faltas injustificadas, o processo vai acabar caindo, de fato, na cassação do mandato. Vamos lembrar o caso de Chiquinho Brazão, né? Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, também passou por um processo bastante parecido ali, mas foi pelo Conselho de Ética. Hugo Mota não quis decretar perda de mandato, não quis levar para o plenário inicialmente, e aí, com o tempo, foi passando por conta das faltas injustificadas que somaram aquelas permitidas pela Constituição. Chiquinho Brazão acabou tendo um mandato cassado. E provavelmente é o que vai acontecer tanto com Zambelli quanto com Alexandre Ramagem, viu? Agora, enquanto isso não acontece, a gente tem algumas situações absurdas, como a que ocorreu ontem, em que Eduardo Bolsonaro não deveria, mas conseguiu votar. Depois o voto dele foi meio que cassado, cancelado, né, Gabi? É isso, depois o voto acabou sendo anulado, né? Foi Uhum. muito surreal, né? Porque muita gente começou a questionar, mas no processo do Congresso, porque era uma sessão do Congresso, não só Câmara, né? Câmara e Senado. E não é só um da Câmara, então não valeria a regra da Câmara, mas chega a ser um absurdo uma pessoa que está fora do país, não está ocupando o gabinete, não está acompanhando todo esse processo, poder conseguir votar, e aí acabou depois de toda a repercussão, o voto acabou sendo anulado. E aí, a título de curiosidade, Cássia, eu fui olhar aqui no sistema da Câmara hoje, o Eduardo Bolsonaro já tem 50 faltas injustificadas. E aí, pela contagem de parlamentares, até mesmo do PL, ele já teria condições de ter um mandato cassado, viu? Por conta daquele excesso. O deputado ele não pode faltar a mais de um terço das sessões da Câmara do ano. Então, a conta que faziam é que ele não poderia faltar a mais de 44 sessões. Ali no site da Câmara já tem 50 faltas injustificadas. A ver como isso vai se dar também nos próximos dias, nos próximos meses, mas a gente percebe que o processo é bastante lento. De Carla Zambelli, por exemplo, está na CCJ desde junho, praticamente, desde quando ela foi condenada, vai ter relatório na semana que vem, vai ter pedido de vista, ela provavelmente vai continuar custando para a Câmara dos Deputados até 2026. Muito obrigado. Bom dia para você mais uma vez, Gabriela Echenique. Até mais. Bom dia, pessoal. Até a próxima. Até.